Então vamos falar agora, gente, desse golpe, né, olha o pessoal fala: "Não, isso aí é pra iscar, né, as pessoas". Não, gente, realmente é uma coisa, assim, extraordinária, né, e o nossa mídia simplesmente não falou sobre isso, e isso pode sim, né, ter consequências aí muito graves na economia e nas finanças, óbvio, que é o nosso foco. Então, gente, o que se trata isso, né? Bom, primeiramente, há uma divisão política clara no mundo, né? O mundo inteiro é de esquerda, óbvio, né? Todos, né? Essa organização mundial, aquele grande país asiático, todos os países da Europa, né? Estão seguindo essas questões, toda a América do Sul, e tem dois caras ali, né? Que falam um pouco diferente. A gente não pode falar também que é de direita, gente, porque, de novo, não há direita no mundo, não existe, nós estamos tão formatados, né, para pensar que o Estado vai sempre salvar todo mundo, que não há mais nada político, não tem como, né? Se você entra com alguma ideia de direita, você é fascista, cara. Não existe isso. Você vai ser preso, né? Então não tem mesmo aquela questão, né? Meu, você fez porcaria, você vai ter que lidar com a porcaria. Né, o crime que o cara cometeu, ele vai ter que pagar, não é a sociedade que paga, né? As suas bobagens, né, que você faz, tem que pagar, e as coisas boas você tem recompensa, não, né? Isso acabou, gente. Entendam essa questão, né? Mas tem dois caras aí, que é o Trump e o Bolsonaro, né, que sempre defenderam o uso dessa substância aí que a gente vai falar, né? A tal da cloroquina. Então houve uma divisão no mundo, né, política em relação a isso. Então o que nos deixa muito, né, chocados aí é isso. Gente, pessoas estão morrendo realmente, né, o mundo parou, pessoas estão sem emprego. Se você tiver qualquer substância, né, que pode ali pelo menos te ajudar nessa desgraça, ótimo, né? Então é realmente algo muito mal, né? É uma coisa assim de mau caratismo, né, de demoníaca mesmo a gente pode falar. Se você não usar uma coisa dessa, simplesmente por política, para tirar um cara A ou cara B, né? É um absurdo isso. E como nós não somos biólogos, né, nem médicos, a gente fica, né, só vendo, beleza. Mas realmente, né, essas últimas notícias que saíram, gente, é inacreditável, né? É inacreditável. Então, vamos entender do que estamos falando. Vejam aí essa matéria do Eu País, que é um jornal completamente de esquerda, mas não teve jeito, gente, não teve jeito, o que nos dá um sopro de esperança, né, que o mundo não está então 100% dominado, está 99,99% apenas, né. Olhem essa matéria, pessoal, e olhem só, hein, a gente decidiu fazer essa matéria, porque a gente ouviu na televisão isso muito mal falado, falamos: "Não, não é possível, cara, que seja isso daí", né, fomos atrás e aí está, né. Mais de 100 especialistas alertam para falhas em estudo que condenou o uso da cloroquina no mundo. Gente, então o que aconteceu? Tinha, né, esses 2 caras aí falando que a cloroquina não é a cura, mas dá, né, para ajudar, e uma brigaiada desgraçada, né, a Gro lá, aquela, né, mídia maravilhosa aí do Brasil, falando que não, tal. E aí o OMS foi lá, cara, e falou: "Cara, eu não vou mais usar isso daí, chega", né. Como assim, cara? Como assim? Isso a gente achou muito estranho, porque a ciência, você não pode interromper o estudo, vejam, de novo, quem somos nós para falar usa ou não essa porcaria aí, eu não sei nada de medicina. A questão é, quem é algum órgão para falar: "Para o estudo, pelo amor de Deus, tá louco, cara, a gente tá no meio de uma desgraça aí, vai parar o estudo", né. O estudo tem que continuar, pô, né. Eu que sou leiguíssimo, pensei isso comigo, mas falei: "Não, eu devo ter entendido errado", e aí está. Olhem só, mais de 100 médicos estatísticos de vários países lançaram um alerta sobre graves irregularidades no maior estudo sobre a eficácia da cloroquina e de hidroxicloroquina contra a doença maldita aí. Os responsáveis pela iniciativa exigiram que os dados do trabalho sejam revistos para que ele seja corrigido ou retirado, gente. O estudo em questão provocou uma tempestade mundial em torno de dois possíveis, né, tratamentos, olhem aí, que há poucos meses eram considerados mais promissores contra o problema, mas que agora parecem ter caído em desgraça. O trabalho, então, qual foi o trabalho que foi lá e falou: "Cara, isso é um lixo tão grande, para até de estudar"? Olha aí, o trabalho foi uma análise de dados anônimos de mais de 96 mil pacientes em 600 hospitais do mundo todo. Concluiu que, né, esse composto aí, a gente não vai ficar falando muito nome também, senão pode causar problema aí no YouTube, não só não oferecem nenhum benefício para o paciente, como também pode aumentar o risco de morte em 30%. O trabalho foi publicado nessa revista aí, The Lancet também, que a gente não conhecia, óbvio, uma das revistas científicas de maior prestígio do mundo, né? Então, vejam, gente, vejam, né?
disseram então que fizeram um estudo com 96 mil pacientes, 600 hospitais e não serve para nada, muito pelo contrário, ainda mata os pacientes. E vejam, gente, de novo, olha que coisa absurda, né? O órgão aí máximo, né, do judiciário do nosso país, não vamos também falar esse nome que está sendo completamente caçado aí na internet, disse que se um líder, né, nacional não seguir essa empresa, essa organização, né, mundial, que a gente já fala que é uma organização de um mundo único, se um líder não seguir, cara, vai preso, não pode, cara. Olha isso, gente. Olha o nível de insanidade que a gente chegou. Como resultado desses dados, a Organização Mundial aí, né, que tentava provar a eficácia de diversos tratamentos contra o problema em hospitais do mundo inteiro, suspendeu, né? Então foi uma suspensão temporária até que um grupo independente analisasse os dados e respondesse se é seguro continuar. Mas depois do anúncio, olha só, gente, a organização da organização, a França proibiu o uso do medicamento como tratamento e parou os ensaios clínicos. A Itália também suspendeu seu uso como tratamento e a Bélgica alertou sobre sua utilização fora dos estudos. Gente, é o que a gente está falando. Medicina, ciência não é uma coisa fechada, né? Você pode rever posições, mas proibir estudo, pelo amor de Deus. Na Espanha, a agência de medicamentos concluiu que o estudo não fornecia prova suficiente. Olha aí, a Espanha foi uma das únicas que não entrou nessa pataquada, né? Gente, olha isso. Mas o trabalho tem inconsistências, como o tratamento dos dados que não foram publicados para que se possam ser analisados pelo restante da comunidade científica, e a ausência de um comitê de ética para verificar se o tratamento dos dados dos pacientes está de acordo com a lei, segundo a carta aberta publicada quinta-feira, assinada por mais de 120 médicos. Dá para acreditar nisso, pessoal? O estudo não dá informações detalhadas sobre hospitais de cada país de onde vêm os dados. Gente, olha o que está escrito nessa matéria. Né? Bloqueio de ensaios clínicos. O trabalho deu um golpe fatal em muitos dos ensaios clínicos que estavam em andamento. Isto, por sua vez, pode fazer com que nunca se saiba de fato esses medicamentos podem ajudar ou não. Pessoal, então assim, vamos resumir, então, né, falamos bastante aí, está bem claro, o link está aí, quem quiser ler. Então, gente, o que ocorreu, né, só para a gente entender. O estudo estava sendo feito, o que dizem, né, essa matéria mesmo diz, parece que nesses no estudo científico que proibiu o uso, eles usaram uma dose grande, que aí realmente dá problema. Mas uma dose menor, inclusive, é a dose que o Trump diz que usa, né? Diariamente para combater esse problema. Diz que não dá problema. Então foi um estudo completamente aí horroroso, né, em termos científicos. Eles não divulgaram, mas quais foram os pacientes, quais foram os hospitais? Gente, completamente fake, gente. Completamente fake. Isso fez com que muitos estudos parassem e se realmente se mostrar aí uma boa, né, um bom tratamento paralelo, foi realmente proibido por uma pura questão política. Então, pessoal, por que a gente trouxe essa questão aqui? Para a gente entender, isso está impactando diretamente as finanças, isso vai trazer um grande colapso econômico e aí está a prova, gente, isso é manipulado, não tem como mais, a gente aqui no canal sempre teve, né, uma postura equilibrada, uma postura aí de não entrar nessa discussão, mas é inquestionável que isso é um movimento que, se não for, né, arquitetado aí para ser dessa forma, está sendo arquitetado para que uma solução não seja, né, entregue, gente. E isso que é muito preocupante. Então, duas coisas que a gente vai também falar aqui todo dia, pessoal. Primeiro, a mídia, né, fica em casa, ninguém sai, acabou com a economia, mas para fazer protesto, lindo, todo mundo sem máscara, abraçado, completamente, né, contrariando todas as normas aí, gente. Como pode uma coisa dessa? Em segundo, agora, os caras proibirem o uso de algo que poderia estar ajudando, simplesmente por uma questão política. Então a mesma mídia que fala, olha o cara lá, gente, isso dá, tranca a garganta, né? O cara do maior jornal aí do Brasil chorou as mortes, não sei o quê. E aí vem uma coisa dessa, gente. Que jornalismo é esse? Como ninguém investiga isso? Vocês ouviram isso aqui no Brasil? Não, só falou, não, a organização maravilhosa, mundial, magnânima, decidiu retornar o estudo, né? Mas ninguém falou isso em jornal nenhum. A gente assiste jornal aqui 24 horas por dia, meu Deus do céu, né?
Então, pessoal, isso é muito preocupante e nos mostra mais uma vez, gente, as pessoas que estão fazendo isso, elas não querem, né, que a coisa fique numa boa, elas querem realmente causar um tormento tão grande que mude, né, essa questão. Falamos isso muitas vezes, a democracia ocidental não vale mais para o que eles querem. Então eles querem de qualquer forma causar problemas sociais, acabaram com a economia, 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, a produção industrial do mundo inteiro caiu, todo mundo sem emprego, ganhando miséria, e com certeza para trazer alguma coisa diferenciada que vai causar muito problema. Tá certo, pessoal. Então, assim, esse é um vídeo, né, que a gente não costuma fazer denunciando alguma coisa, mas isso é uma questão tão absurda, tão arbitrária, que não teve como, pessoal. Então, por favor, a gente não costuma pedir isso, pessoal. Passem esse vídeo para outras pessoas, para a gente entender isso daí, para a gente disseminar, né, esse conhecimento e as pessoas entenderem o que está acontecendo, né, no planeta aí. Deixe seu like ou dislike, seu comentário. Inscreva-se no canal. Até a próxima.